orgânico, quando você faz orgânico, o que é o ideal? Para você validar a audiência. O que é validar a audiência, Liz? Fala minha língua, pelo amor de Deus. Validar a audiência, gente, nada mais é que você dá o ok, que você está indo no caminho certo. A gente não sente insegurança na hora que a gente vai vender. Não é uma coisa assim, nossa, mas será que eu vou vender? Será que vão comprar de mim? Né? Vou investir em anúncio, eu nem sei se no meu próprio perfil a galera vai comprar de mim. Então, esse lançamento no orgânico, você consegue validar a sua audiência. Com o tráfego, é legal você aplicar caso você tenha vindo de um lançamento que deu ruim, tá? Por quê? Porque provavelmente, se deu ruim, o erro estava em persona, nicho ou copy. Você estava vendendo um pastel de chuchu, um produto que ninguém quer, ou você não validou a sua persona, ou você está falando uma coisa assim no seu perfil tão no ar que nem você tá tendo clareza de qual nicho você está fazendo, né? E na aula de persona eu falo um pouco mais sobre isso. Nem você está tendo clareza sobre isso, meu filho. E quanto mais a pessoa que vai comprar. E quem não entende o que a gente vende, não compra, né? O que eu chamo do lojão de 99. Você não é fiel a um lojão de 99. Você não fica assim, ai, vou esperar chegar novidades naquele lojão de 99. Não. É um lugar que vende 1 milhão de coisas. Você não tem fidelidade, você não tem fãs de uma loja dessas, entendeu? Então, ou você cria uma boutique, que é um lugar chique. Por que as pessoas compram coisas da Chanel, né? Porque aquilo gerou fãs. Porque tem uma especificidade naquilo lá. É uma loja que bolsas, por exemplo, são referências da Chanel, entendeu? Então, virou uma especificidade. Se você não tem isso no seu perfil, você está vendendo para todo mundo e, consequentemente, você não está falando com absolutamente ninguém. Então, com tráfego, é legal quando não deu bom algum lançamento. E também é legal quando você não tem um produto de downsell, tá? Teve uma mentorada minha que ela fez um lançamento muito ruim, ela não tinha um produto de downsell. O que é produto de downsell? Lá dentro da mentoria eu explico para vocês. Quando um lançamento, vocês fazem um lançamento grande, né? Eu ensino o lançamento grande lá, que é o lançamento no Instagram, e aí vocês fazem um lançamento pequenininho, que é um lançamento de downsell, de um produtinho menor, mais barato. E muita gente, às vezes, não tem esse curso, não tem esse produto, não está afim de criar. Você pode fazer um lançamento nos stories, reabrir o produto mais caro também, é produto lá de ticket alto, que funciona, tá bom? Quanto é legal investir nesse início, Li, se eu quiser fazer um lançamento com tráfego nos stories? Eu indico você investir no mínimo R$300, tá? No mínimo, gente, não tem como brincar muito sem investir R$300, tá? É tipo o mínimo hoje em dia, não faz muita diferença se você investir menos que isso, tá? Beleza? Então é isso. Lembrem-se, pode fazer orgânico? Pode. Mas lembre-se eu sempre falo para vocês, quem vive de orgânico é planta, né? E a Bela Gil. Quem vive de orgânico é só planta e a Bela Gil, gente. Não tem jeito. Se você não investir um pouquinho em anúncio, você não vai crescer, tá? Então, tô já falando isso para vocês porque pode fazer orgânico, vai dar certo, né? Se você tá trabalhando bem o seu perfil, vai dar certo, vai funcionar. Mas se você não começar a investir no seu perfil, você vai virar uma samambaia ou a Bela Gil, porque quem vive de orgânico é planta. Os tempos mudaram, o Instagram mudou. Depois, no final, eu vou dar umas dicas de como vocês podem aumentar o orgânico de vocês com esse lançamento. Mas é importante. A Bela Gil faz tráfego. Acabou, gente. Acabou minha vida. Desisto, vou fechar a live. Tá vendo? Até a Bela Gil não vive mais de orgânico. É isso aí. Então, vamos lá. Quando a gente vai falar desse lançamento, eu geralmente falo de 7 passos, que são os passos principais, tá? E eu atualizei ele desde a última aula que vocês assistiram, com coisas diferentes que eu fiz e tive mais resultado com ele. Então, bora lá. Passo número 1. Não adianta você pensar nesse lançamento se você não pensar no que eu chamo de personagem atrativo na internet, tá? O que é um personagem atrativo na internet? Os stories, gente, eles são 100% vida pessoal. Tá? As pessoas, elas estão nos stories para elas sacarem quem vocês são. Para elas entenderem mais ou menos assim, nossa, a Thalita está falando que trabalha com suporte para infoprodutores. A Thalita tem um produto muito legal de suporte. Mas eu não sei ainda se é para mim.
Eu não sei, assim, eu não conheço a Thalita muito bem, não sei quem ela é. Então, quando a pessoa começa a consumir os seus stories, Thalita, o que eles querem saber? Eles querem saber quem você é. Eles não querem saber. Claro que a pessoa quer saber do seu nicho, do seu produto, mas o principal é que ela quer saber quem você é, quais são os seus valores, tá? E eu vou usar o exemplo, por exemplo, do cancelamento aqui, porque eu fiz um lançamento nos stories exatamente assim que deu muito bom. Então, esse lançamento, ele é muito legal para quando acontece alguma coisa também na sua vida ou algum fenômeno e você recebe muito lead, tá? Então, por exemplo, quando meu filho nasceu, eu recebi muita visualização. As pessoas foram ver os meus stories. Quando eu me casei, as pessoas foram ver os meus stories. E é esse um momento muito legal de você aproveitar, sabe? Que tá alto. Pode ser alguma coisa, algum evento na sua vida. Pode ser também algum acontecimento, igual teve o cancelamento, mandaram leads para o meu perfil. O que, que eu fiz? Vendi para esses leads. Mas não é vender por vender. Não é vender por vender. Quando esses leads chegarem, o seu perfil precisa estar pronto, tá? Precisa estar pronto. Quando uma pessoa, por exemplo, fala de você, você tem que estar pronto. Poxa, você falou de mim de uma coisa de um dia que você tirou de um pedaço do que eu sou, né? Um pedaço do meu conteúdo, distorceu. Mas olha o que eu ensino aqui nesse perfil há 2 anos. Olha o que eu ensino sobre família. Olha o que eu ensino aqui sobre disciplina. Olha o que eu ensino aqui sobre você jamais falar mal de outro profissional, sobre você ser ético. Olha o que eu ensino aqui sobre isso. Olha os meus valores. Olha como é que eu realmente sou. É isso que eu prego, é isso que eu acredito. Então, quando a pessoa chega no seu perfil, principalmente após um cancelamento, e você está pronto, você inverte a situação. Olha só, a Eliane começou a seguir por causa do Manuel, tá vendo? Uma mãe deve ter mandado para ela, entendeu? Então, quando que o tiro sai pela culatra? Quando você não está pronto. Então, a primeira coisa, você precisa ser um especialista atrativo. E como que eu posso fazer isso? Que é a base toda de você aumentar seus stories, de você fazer tudo. Você tem que entender que cada ferramenta do Instagram, cada local, é para alguma coisa. O post, ele é para um tipo de conteúdo que funciona mais lá. Os stories, ele é para outro tipo de conteúdo que funciona mais lá. As pessoas, elas não estão interessadas em estudar no Instagram, gente. Você entra no Instagram, nossa, que vontade de estudar, eu vou entrar no Instagram. Porra, você não faz isso. Você entra no Instagram para você esquecer que o dia tá ruim. Você entra no Instagram para você se distrair, sabe? Você tá estressado, você brigou com seu marido, você entra no Instagram e vai rolar o feed. Você entra no Instagram para você ver roupa e comprar, sabe? Esse tipo de coisa. Você entra no Instagram para ver, sei lá, fofoca, não é à toa que vende essas porcarias, né? Vende, mesmo que seja usado pro ruim, né? Tem gente que usa pro ruim isso daqui que eu tô ensinando. Então você entra no Instagram por isso. Como que você pode se tornar um personagem mais atrativo, tá? Você precisa criar um elo de conexão com as pessoas. Então, primeira coisa, se as pessoas não entram para estudar, as pessoas entram para quê? Elas entram para se divertir, elas entram para se distrair. Então, passo número 1, para de ser uma pessoa que está tendo perfil profissional. O seu perfil não é profissional, o seu perfil é pessoal. E se você ainda não entendeu isso, vai lá nos meus destaques, que eu tenho uns destaques chamados do zero. Não sei se está no do zero, ou se está no Insta Dicas, acho que está num dos dois. Que eu explico exatamente por que perfil profissional é uma merda. Né? E já dando aqui a dica para vocês, para de ficar só criando conteúdo como se você estivesse numa sala de aula, só educando, só educando, só educando. Tem que criar, tá? Tem que ensinar. As pessoas entram para aprender também, mas a maioria não entra. As que entram só para isso são exceções. E claro, você precisa criar esse tipo de conteúdo, mas no meio dele você precisa distrair as pessoas, causar essa leveza, sabe? Ao mesmo tempo que você escreve um textão explicando uma coisa sobre a sua área, você vai e volta com um meme, você vai e volta com uma situação engraçada, você vai e coloca a música do cachorrinho filha da puta lá e volta o cachorrinho destruindo as coisas. É isso, sabe? É isso. Então, você precisa
trazer essas situações. Você precisa literalmente mostrar quem você é na sua rotina do Instagram e mostrar quais os seus valores. Se você não sabe quais são os seus valores, não adianta. Não adianta. As pessoas não vão se conectar só por conteúdo técnico. Conteúdo técnico, que eu chamo assim, só ensinando, 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 a pessoa acha no Google. Por que que eu vendo tanto? Eu vendo muito, gente, mentoria da Escola de Lançamentos. Vende pra caralho, vende muito, tem muito aluno. E tem gente que tá aí há mais de 7 anos no mercado, que tem curso de lançamento muito mais tempo que eu, muito mais validado, se for por tempo de mercado, né? Mas por que que mesmo assim eu vendo muito? Porque as pessoas, elas não compram o seu produto. As pessoas não compram o seu produto. Elas compram a sua história, tá? Elas compram a sua história. Provavelmente elas vão comprar de você nos stories, porque a sua história tá marcada lá para elas. Olha, a Daniela tá lembrando a música. Isso é uma estratégia, inclusive. Usar rituais com as mesmas músicas, tá? Então, primeira coisa, você faz esse elo de conexão. Através de como? Como que eu estou ensinando aqui? Repetições, tá? Pode ser frases, pode ser algumas pautas que você repete, como, por exemplo, a gente falou aí do cachorrinho, né, e tal, da música de quando o Manuel tá mamado, fico brincando. Repetições, repetições, repetições. Isso causa um sentimento de que a pessoa está quase num programa. É gostoso, sabe? E isso aumenta as visualizações. Outra coisa que você pode fazer também, quando as pessoas começarem a repetir as coisas que você está ensinando, as frases, o que você faz, tem gente que tira foto do filho quando ele tá doidão, assim, mamado, e me marca. Olha que legal, sabe? Mesmo não sendo uma coisa assim. Tem gente que faz o cachorro destrói e vai e me marca. Fala, olha o cachorro igual o Flock. Isso é muito legal, tá? Ó, o pessoal falando da música da Irlanda. Tudo isso, gente, é pensado. É porque a plataforma é um lugar de descanso. Você tem que dar descanso para sua audiência, senão fica muito chato ela te acompanhar, tá? Tem que ter um humor lá no meio, tem que ter uma coisinha assim, tem que ter uma ironia, tá bom? E aí as pessoas vão começar a imitar. Essa é uma das tendências que você sabe que o negócio tá dando certo. Elas começam a te imitar, tá? Então elas começam a arrumar a cama e a te marcar. Elas começam a repetir as frases. E você precisa trazer esses valores todas as vezes que você for ensinar alguma coisa também no seu perfil. Por exemplo, vira e mexe, alguém vai lá e fala: o que você acha de fulano? Você viu que ciclano falou isso, isso, isso? E eu sempre mostro de novo o meu valor de ética profissional. Eu sempre falo, eu não falo mal de ninguém publicamente. Eu não acho que isso é certo. Eu não acho que isso é coisa de adulto. Ainda inverta a situação e fala assim: será que você não está agindo igual adolescente fazendo fofoca? Porque outro ponto que eu sempre levo nos valores da minha audiência é amadurecimento. Chega de vitimismo. Vocês são todos adultos. Vocês conseguem sim, tá? Todo mundo aqui é adulto. Não tem adolescente, não tem criança que não tem filtro e vai lá e pega a barata e bota na boca. Ninguém aqui é assim, tá? Então, tudo isso são valores que eu estou o tempo inteiro repetindo de formas diferentes. O primeiro exercício que eu passo para vocês aqui, já falando de stories, de aumentar visualizações e de vender, é o seguinte: escreva quais os 3 valores principais você quer passar no seu perfil. Não precisa nem ser 3, tá, gente? Se eu tenho um valor forte de família, se eu tenho um valor forte de disciplina, consequentemente, eu posso falar de maternidade, eu posso falar aqui de como trabalhar com filho pequeno, eu posso falar aqui de casamento, né, de casamento bom, de como você faz. São valores, eu posso falar de novo. Isso permeia a minha audiência, que é um valor forte para mim, tá? Quando eu falo, por exemplo, ó, que riqueza não é disto, que riqueza é família, tá? Que riqueza você trabalhar com seu filho do lado. Quando eu falo de disciplina, quando eu falo para você não ser vítima, para você ser protagonista, tudo isso, gente, entra na mesma coisa. Quando eu falo que é difícil para todo mundo, tá? Quando eu falo, ó, que desistir não é uma opção. Gente, tudo isso está na mesma linha editorial. A questão é que eu percebo que vocês têm que ter um pouco de clareza, até de quem vocês são. Do que fez você chegar onde você está? O que faria para o seu cliente, para o seu aluno ideal, chegar onde você está?
eu tenho plena consciência que o maior problema de quem está começando é disciplina. É o vitimismo. Por isso que eu falo muito disso lá para vocês. Muito, mas muito mesmo, sabe? E porque eu era assim. Adulto faz o que é preciso, né, Lu? Exatamente. Isso aqui entra na parte de maturidade. Por que vocês repetem? Porque faz sentido, porque ajuda vocês, tá? Por que eu falo de maternidade? Porque eu sei que a minha persona, isso também tem que ter a ver com um pouco quem você está falando. O meu público, gente, para mim e para o meu público, tá? É importante ser mais bem remunerado, vamos dizer assim, né? Ganhar melhor. São pessoas que estudaram muito para dar uma vida boa para a família e às vezes não conseguem. Então elas estão aqui, não é porque querem ficar ricas, porque querem ficar milionárias, andar de Camaro, vestir roupa de marca. Elas estão aqui porque elas querem dar uma escola melhor para o filho delas. Elas estão aqui porque elas querem poder pagar um plano de saúde para o pai e para a mãe, entendeu? Que era o que eu queria também. Então, eu pego os valores que eu já tenho como pessoa, eu, Liz, e vejo o que faz sentido para minha audiência. Escolho os valores principais e bombardeio esses valores o tempo inteiro nos meus stories. Porque se faz sentido, cria um elo de conexão e nós dois, né, eu e essa audiência, vamos nos sentir mais perto um do outro, entendeu? Nós vamos nos sentir mais perto um do outro. E eu explico isso mais a fundo, gente, na imersão de stories lá dentro da mentoria que tá lá para vocês, tá? Beleza, esse é o passo 1. É o passo mais longo mesmo, tá? O resto é mais rápido, eu prometo. Porque se eu não explicar isso para vocês, vocês não vão entender o que está por trás da venda nos stories. Não é só você fazer um lançamento mais simples, não é só você abrir carrinho. É você estar criando todo dia lá pessoas que sabem quem você é e quais os seus valores principais, tá bom? 2. Quais são as métricas quando você começa a fazer isso no meio de um conteúdo que é educacional, que é técnico, né? O que as pessoas começam a fazer que você percebe, opa, tá dando certo? Letra A, elas pedem indicadores, né? Pedem curso ou mentoria, elas vão te pedir. Elas vão te pedir consultoria. Você tem um curso, você tem uma mentoria e tal. Elas escrevem textões, beleza? Nossa, me emocionei muito com essa sequência que você falou. Ela era muito para mim e tal, tal, tal. Porque você está se conectando pelos stories com aquela pessoa, tá? Elas acabam mencionando suas frases, né? Elas repetem o que você fala, elas repetem, viu? Vocês repetindo coisas aqui, elas repetem, tá? Uma dica, assim, gente, que ninguém nunca me falou, e eu percebi como especialista. As pessoas falam que sonham com você, ou que rezam para você, tá? Isso acontece também. Elas falam também que voltaram nos seus stories para saber como ficou tal coisa. Porque você conta histórias lá dentro e você vai abrindo um looping, né? E aí a pessoa volta, nossa, como é que ficou aquela coisa lá daquele dia que você contou, tá? Ela abre um looping para ela. E ela fala também que mostrou seu perfil. Liz, mostrei seu perfil para outra pessoa. Quem aqui já mostrou meu perfil para outra pessoa? Escreve eu aí no chat. Isso acontece com você, ó. A Dani falando que sonhou, né? Isso acontece. E se isso não acontece com você, provavelmente você não está criando um conteúdo nos stories que está conectando com a sua audiência. Você não está mostrando os seus valores. Você está sendo literalmente o professor de faculdade chato. Sacou? Professor chato, que só vai lá, ensina e você não sabe absolutamente nada da vida desse professor. Beleza? 3. E aí, o que a gente faz? Opcional. Você pode usar um evento importante na sua vida, tá? Para aumentar isso também, para reter essas pessoas. Então, como eu falei, eu fiz isso com o meu casamento, fiz isso com o nascimento do Manuel, fiz isso quando eu sofri um cancelamento. E como que eu faço isso na prática, tá? Vamos falar sobre o cancelamento, porque todo mundo aqui odeia ter hater. Como é que você reverte isso? Como é que eu fiz na prática na época? Eu dei a aula gratuita para vocês de lançamento nos stories aqui. A pessoa que eu não conhecia, gente, é inimaginável, né? Eu não conhecia, nunca tinha visto, nem sabia quem que era. Tinha um produto na Hotmart chamado lançamento nos stories. Tipo, é como eu falei, não dá nem para registrar, porque é do Mark Zuckerberg as palavras Facebook, Instagram, Stories, né? Enfim. E virou e falou que eu estava copiando. Né? Nem conhecia a pessoa.
E quando eu fui ver, era uma pessoa que tinha muito menos resultado que eu com lançamentos. E com alunos também que lançavam. Ou seja, para que eu ia fazer isso? Né? Para que eu ia estar estudando com alguém que tem menos resultado que eu? Não faz sentido, a gente não estuda com quem tem menos resultado. E aí não bastasse isso, depois ficou falando que foi o nome, que não sei o que, enfim. Foi uma merda, né? Porque rolou isso daí. E aí mandou pessoas no meu perfil me xingar. Pessoas que não sabiam quem eu era, pessoas que não sabiam porcaria nenhuma da minha vida, né? Mandou, falou pra. Ah, vai lá no perfil dela, que essa filha da puta aí tá me copiando, um negócio assim, sabe? E aí vieram as pessoas no meu perfil, depois um perfil de fofoca. Vocês veem os níveis das coisas, né? Quando não é pessoa, se é perfil de fofoca, que aí o nível mais baixo ainda. Que quem tá só por conta de ficar fiscalizando a vida dos outros, gente, não tem tempo para trabalhar, entendeu? Não tem tempo para cuidar da própria vida. Então, perfil de fofoca é isso também. Aí puseram no perfil de fofoca de forma completamente distorcida também, que esses perfis fazem é isso, né? Eles querem pegar qualquer coisa para criar treta. E vieram pessoas no meu perfil. E aí, quando vieram essas pessoas no meu perfil, número 1, olha os valores lá. Lembra que eu falei para vocês da ética profissional? Valor de ética profissional. Eu não falei uma palavra falando quem era. Eu não falei uma palavra, eu não marquei, eu não falei e eu não vou falar. Nada, tá? Por quê? Um dos valores meus é não falar de outros profissionais, principalmente que trabalham com a mesma coisa que eu. Não falar de outros profissionais, não julgar, tá? Então, eu já mostrei logo de cara que eu não ia falar. 2, a única coisa que eu falei é, vocês têm que repensar por que vocês acompanham perfis igual perfil de fofoca. Vocês acham que isso é legal para a vida de vocês? Vocês acham que a pessoa que está por trás de um perfil desses é uma pessoa também que é uma pessoa adulta, uma pessoa madura? Porque quem fica procurando deslize dos outros a qualquer custo para lacrar, né, no perfil também não é legal, sabe? Então eu mostrei primeiro essa parte para quem chegou. Depois, as pessoas chegaram para me lascar, porque não sabiam quem eu era, não sabiam de nada, simplesmente ouviram que eu imitei alguém, né, sem saber de verdade o que aconteceu. E eu mostrei assim, primeira coisa que eu mostrei, meus valores de família, tá? Como que eu fiz isso? Eu tava grávida na época, né? Eu tava de 9 meses, foi uma semana antes do meu filho nascer. Eu tava, tipo, quase. Meu filho nasceu com 9 meses e 40 semanas, então eu tava com quase 10 meses de gravidez já, né? E aí, a primeira coisa que eu percebi foi que as pessoas que estavam me atacando, elas estavam sendo extremamente, como é que eu falo assim, antiéticas também, sabe? Então tinha gente falando que, por exemplo, o filho dela que nem coitado do filho dela, ou gente desejando que o meu filho não nascesse, foi uma coisa muito pesada, foi muito pesado. E aí o que eu fiz? Eu mostrei peraí, vamos lá, construir muros, né? Eu escrevi errado. Eu mostrei o quanto as pessoas que estavam me atacando eram pessoas que faltavam valores. Opa, peraí, aqui a gente tem um valor forte de amadurecimento. Aqui a gente está falando com adultos. Adultos não chegam no perfil de uma pessoa gestante falando para o filho dela morrer na barriga. Que tipo de pessoa é essa? Que tipo de profissional manda pessoas no meu perfil, né? Vê que as pessoas estão indo no meu perfil me xingar e vai lá e curte esse tipo de conteúdo que as pessoas escreveram. Que tipo de pessoa é essa? Que as pessoas estão me xingando ou tá indo lá curtir? Opa, isso aí também. Então eu inverti. Eu construí um muro. Será que você quer estar com eles mesmo, que você está chegando aqui agora? Tá? E depois eu mostrei os valores de família. O que eu mostrei? Gente, eu tô com 9 meses de gravidez aqui. Vocês sabem por que eu tô fazendo isso? Porque eu quis dar uma vida boa pro meu filho. Meu sonho era ter essa criança, mas eu não tinha condição financeira. Eu contei a minha história. Eu contei não só nos stories, como no feed, tá? Então, você pode pegar um evento e fazer uma estratégia para você mostrar os seus valores, principalmente no cancelamento. Isso é muito legal. Por quê? Porque as pessoas que têm os mesmos valores que você tem, elas vão se conectar. E elas vão se sentir abraçadas, entendeu? E elas vão comprar de você.
Então, muitas pessoas compraram de mim. E foi quando eu bati de novo os 6 dígitos com esse lançamento nos stories. E não é ser esperto só, galera. Não é só ser esperto. É porque o hater, ele não tá afim de te ouvir. Ele não tá afim. Ele chega lá tipo um pau mandado. Ele chega lá só para te xingar. Só que se você mostra em pouco tempo, pera lá, você não precisa responder ele assim. Pelo contrário, não responde. Mas vai mostrando para quem chega quem você é. Porque muita gente, às vezes, chegou lá não para me xingar, mas deixa eu fuçar essa ordinária, vamos ver como é que ela é. Chegou lá e falou, poxa, amadurecimento, disciplina, família. Poxa, nunca fala que não fala mal de outros profissionais. Que legal. Nossa, eu também compactuo com isso. Poxa, essa pessoa não é ruim assim, entendeu? Então você inverte. E você vai fazer isso em qualquer situação de evento. Por quê? Porque o lançamento nos stories, qualquer evento que acontece, é desculpa para você fazer isso, tá? Então, por exemplo, esse lançamento aqui de agora, eu não fiz certinho o lançamento nos stories que eu ensinei para vocês. Mas eu estou usando o evento do Mastermind. Vieram muitas pessoas aqui pelo Mastermind. Eu sei que são pessoas que estão me pedindo muito no direct também, o Escola de Lançamentos. Fiz um evento, mostrei os meus valores nos stories e eu abri, entendeu? Abri para vocês aqui hoje, tá? É opcional você fazer isso, mas eu estou mostrando como eu fiz. 4. Como é que você faz? 7 dias antes você vai criar a expectativa. Nos seus stories, você não precisa ficar postando no feed. Não é um lançamento completo, gente. É um lançamentinho para dar um resultado menor, para validar se quem tá lá compraria de você. É isso, tá? E como é que você faz? Você manda prints de pessoas pedindo o produto. Viram que eu fiz isso antes de abrir aqui hoje? Botei print da galera pedindo. Gente, olha com tanto de gente que está pedindo. Então, eu vou abrir uma oportunidade especial só para quem tiver atento aqui nos stories, tá? Aí, assim, toda a comunicação é só com quem tá nos stories, basicamente isso. E aí você conta o que é. Como que eu faço isso? Eu abro caixinha. Gente, vocês têm alguma dúvida sobre a escola de lançamentos? E às vezes, mesmo quando eu abro a caixinha sem perguntar, tipo hoje, vocês perguntam da mentoria, eu vou lá e eu respondo as perguntas da mentoria. Por quê? Porque eu quero essas pessoas, tá? E aí você vai também usar depoimentos, passar depoimentos nos seus stories. Eu nem fiz isso direito, gente, porque eu não fiz o lançamento certinho aqui com vocês hoje, mas para vocês entenderem. Quando eu coloco a dancinha da Hermione lá e marco o meu aluno que falou, Liz, fiz tanto, Liz, vendi tanto, é uma forma de mostrar depoimento nos stories. É um ritual, né? Igual tem a musiquinha lá que vocês ficam na cabeça, a dancinha dos Hermiones é um ritual. Tem gente que me escreve na caixinha. Liz, eu boto a dancinha para mim. Um dia você vai botar a dancinha para mim. Ou gente que comenta lá, adoro essa dancinha, eu vou lá e respondo direct. Um dia eu vou botar, que dia que eu vou botar essa dancinha para você? Tá? Então você cria esse ritual também com os depoimentos ou com outras coisas, isso super funciona. Se você não quiser criar